convidado de hoje, que é o Vitor Bueno, analista da Nord Research. Deixa eu ver, está conosco? Está sim conosco. Muito boa tarde, Vitor, é um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando a gente agora no final do mercado. Prazer estar participando mais uma vez. Vitor, pergunta que não quer calar nessa terça-feira. Com essa nova política de preços da Petrobras, como é possível que a ação esteja subindo dessa forma tão expressiva? Eu acredito que quando a gente teve a notícia, né, dessa mudança da política de preço da Petrobras, a princípio foi uma recepção negativa por parte dos investidores e analistas, né? A gente até imaginava um comportamento contrário das ações no dia de hoje. A gente estava acompanhando ali a movimentação das ADRs lá nos Estados Unidos antes da abertura do mercado aqui no Brasil. E a gente estava vendo até um comportamento neutro, né, levemente negativo ali, alternando ali altos e baixos, mas uma movimentação bem ali no 0 a 0. E agora a gente viu ali uma movimentação bem positiva que inclusive empurrou o Ibovespa ali no começo do pregão, né? A gente teve o Ibovespa subindo quase 1% no começo do pregão, com a Petrobras subindo quase 3,5%, né? E o que justifica isso, eu acredito que seja o molde dessa nova política de preços da Petrobras, né? Eu acredito que muitos investidores tinham preocupações ali de ser uma mudança muito drástica nessa política de preços, né? Até porque o PPI trazia uma certa segurança ali para os resultados da Petrobras, né? Trazia ali meio que uma âncora para os resultados da companhia, né? Variando de acordo com o mercado internacional. E quando a gente começa a destrinchar, mesmo que ainda seja um pouco difícil de determinar como que vai ser feita essa política de preços, grande parte dos especialistas que participaram do PPI, eles dizem que não vai mudar tanto assim ali essa relação de determinação de preços, né? Então, os moldes que vão ser determinados não vão ter ali grandes alterações em relação ao PPI. A gente vê que essa mudança é muito mais ali para fazer parte de um discurso político, né? Então, isso foi uma proposta na campanha eleitoral do Lula, né? E toda a base do PT foi junto nessa ideia, né, de mudança do PPI, e isso acaba trazendo aí um certo ânimo para a base do PT no dia de hoje, ao passo que a gente vê aí a popularidade, digamos assim, caindo, né, por parte do governo atual. Então, acredito que seja muito mais uma atitude política do que necessariamente algo que vai interferir diretamente ali nos resultados da companhia no curto e médio prazo. Ou seja, traduzindo em bom português, foi uma medida eleitoreira, né, só para inglês ver, né, porque de fato, aparentemente, pelo menos o que a gente está vendo agora, não vai mudar nada, né. A gente estava comentando agora também um post do Adriano Pires, que é um dos maiores especialistas do mercado de petróleo e gás, que ele falava que é só blá blá blá, né, então é da boca para fora. Mas, ao mesmo tempo, eu vou te perguntar, Vitor, o que você acha se essa nova política, mesmo tão caótica, as declarações mesmo tão desconexas, diria, né, e mesmo com pouco efeito prático, não podem desorganizar o mercado, né, e criar problemas, até o risco de uma ingerência política futura, né, criar, ou seja, o prelúdio de uma ingerência maior. E também, sempre continuando essa pergunta, não possam afetar outras empresas além da Petrobras. Por exemplo, se a Petrobras não comprar petróleo derivativos de fora, porque ela vai querer comprar a um preço mais baixo do que o preço internacional, outras distribuidoras, distribuidoras particulares, importadoras particulares, poderão ter problemas graves de balanço, porque não conseguirão mais ser competitivas no mercado brasileiro. Qual que é a sua visão sobre isso? Não, exatamente. Eu acho que essa mudança da política de preços, ela pode afetar, sim, toda uma cadeia, né? Mesmo que a gente não tenha ali, a princípio, né? Porque os detalhes ainda não foram divulgados ali de maneira tão claras, né? A gente ainda não consegue determinar ali projeções ali para o que vai acontecer no médio prazo aí com relação aos preços dos combustíveis. Mesmo assim, isso pode sim acabar acarretando aí em mudanças na cadeia, né? Então essas empresas podem ser sim impactadas ali, os concorrentes da Petrobras podem sim ser impactados por conta de medidas que podem ser tomadas ali com o dedo do governo, né? A gente sabe que o principal risco da Petrobras é exatamente essa ingerência política, né? Todos os investidores que compram as ações da Petrobras sabem muito bem desse tipo de risco, né? A gente viu ali um passado não tão distante ali em governos anteriores que os resultados da Petrobras foram muito impactados, né? Expressivamente impactados por conta ali do dedo
do governo, né? Então isso acaba sendo o maior risco da tese de investimento em Petrobras, né? E até por isso que aqui dentro da Nord a gente nem tem recomendação para a Petrobras, a gente tem preferência para petroleiras privadas, né? As petroleiras júniores ali, que a gente tem ali uma visibilidade muito melhor ali da sua gestão e também consegue entregar um crescimento acima da média do mercado e muito acima do que a Petrobras entrega, né? Então, acredito que para o investidor que já está posicionado em Petrobras ou aquele que quer comprar as ações da Petrobras, tem que ter muita ciência disso, né? Que esse é o principal risco do dedo do governo ali acabar interferindo não só a política de preços, mas isso também acabar acarretando alterações ali nos resultados da empresa, né, Claro. de curto, médio e também de longo prazo, né? E saber que aqueles dividendos que foram pagos, né, porque muitos investidores acabam comprando as ações da Petrobras por conta dos dividendos, dificilmente a gente vai ter ali no futuro esses pagamentos que foram feitos ali no passado não tão distante, quando a gente teve também os resultados sendo impulsionados pela alta do preço do barril do petróleo, né? Pois é, né? Então, péssima notícia para os investidores da Petrobras, se bem que quem comprou Petrobras há uns par de anos atrás, né, mais ou menos em 2020, já recuperou abundantemente o investimento feito graças aos vultuosos dividendos que a empresa distribuiu, né? Então, de fato, pelo menos um pouco de alegria a Petrobras distribuiu para os seus acionistas. Agora, só complementando esse ponto e depois queria passar para outras empresas também, Vitor, você falou de empresas privadas, petroleiras particulares menores, né? Mas, ao mesmo tempo, se a Petrobras, de um lado, vai fazer concorrência, eu diria até desleal, em certo aspecto, para estas empresas, vendendo petróleo, vendendo combustível a um preço mais baixo do que o preço internacional. Então, outras petroleiras não poderiam, ou até por problemas burocráticos internos, por decisões de suas diretorias, não poderiam, não conseguiriam fazer a mesma coisa, elas não vão perder market share, né? Não vão perder fatias no mercado e ser prejudicadas, além do fato que temos esse novo imposto para a exportação de petróleo de 9%, que afeta diretamente essas empresas que são grandes exportadoras, né, de petróleo bruto. Então, você não acha que as maiores prejudicadas, né, dessa nova política da Petrobras, mais do que a empresa em si, a estatal em si, serão a PetroRio, a 3R ou a PetroRecôncavo, para fazer só alguns nomes? Uhum. Não, começando pela essa última questão que você trouxe do imposto, na verdade o imposto sobre exportação só incide em cima dos resultados da PetroRio, né? Porque a 3R e a PetroRecôncavo, elas vendem o seu petróleo produzido diretamente para a Petrobras, né? Porque elas compraram ali os seus campos diretamente da Petrobras, né? Então elas têm ali em contrato essas vendas diretamente para a estatal. Então não incidiria esse imposto ali sobre exportação e também tende a ser um imposto ali temporário, né? Muito dificilmente vai ser um imposto definitivo, provavelmente vai impactar ali cerca de 4 meses os resultados da PetroRio. A gente já viu no primeiro trimestre de 2023 esses impactos, né? O lucro da companhia foi pressionado por conta desse novo imposto, mas a tendência é que a gente não tenha continuidade dele e, consequentemente, a gente vai voltar a ver ali a PetroRio apresentando bons lucros ali para os seus acionistas, enquanto 3R e PetroRecôncavo continuarão ali também com esses bons resultados. A questão da 3R em específico, ela vai poder, a partir da incorporação do Polo Potiguar, né, que é o principal ativo da Petrobras que eles compraram, né, e que está ali em vias de chegar à conclusão agora nesse mês de maio, a partir da incorporação ela vai poder também vender para players internacionais, né? O Polo Potiguar, ele é um ativo muito completo e ao mesmo tempo muito complexo, né? Ele não tem somente ativos produtivos, né, produtores de petróleo, mas também tem refinaria, enfim, ativos exportadores que acabam possibilitando ali um maior leque operacional para a companhia, né? Então, se a gente for pensar em possíveis impactos do que está acontecendo nessa política de mudanças de preço da Petrobras, poderia impactar ali, de certa forma, a 3R após a incorporação do Polo Potiguar, mais por conta ali dessa questão da refinaria, né? Mas acaba sendo até um ativo que dificilmente vai permanecer dentro da 3R, tá? Eles não sabem se eles vão continuar com eles, possivelmente vão vender ou fazer uma parceria, seja com a Petrobras, seja com um player internacional, para tocar as operações dessa refinaria. Então, a maior parte das petroleiras júniores, o grande core business delas é exatamente a produção, né? E a grande visibilidade que elas trazem para os acionistas é de crescimento dessa produção. E como que elas crescem em produção? Primeiro, vias inorgânicas, né, comprando novos campos maduros, seja da Petrobras, seja de outras empresas de fora do Brasil,
e depois que elas incorporam esses campos, elas passam a fazer programas de desenvolvimento, redesenvolvimento desses ativos para aumentar a produção e melhorar as suas eficiências, né? Então, é assim que as empresas crescem, tanto organicamente quanto inorganicamente, trazendo aí grande visibilidade para os seus acionistas. Então, eu acredito que, dado o potencial dessas empresas e também dado aí o preço que elas são negociadas hoje, eu não vejo aí grandes interferências, grandes impactos para a tese dessas empresas, não. Perfeito. Agora, vamos falar um pouco de boas notícias, né? Vamos dar um pouquinho de boas notícias para o mercado, porque na outra ponta, entre as maiores altas hoje do Ibovespa, temos duas empresas do setor de saúde, né? Deixa eu dar uma olhada como é que está agora o mercado para a gente ver se de fato a Apvida e Redditor continuam entre as maiores altas, dando uma olhada aqui no nosso profit da Neológica. Sim, a Apvida 8,25 de alta, Redditor 7,02. O que vocês na Nord acharam de Apvida e de Redditor, e se de fato, né, esses resultados consistentes que elas apresentaram vão se manter nos próximos trimestres também? Uhum. O resultado da Redditor, a gente já imaginava um resultado mais forte, né, em relação ao mesmo período do ano passado por conta da incorporação da Sul América, né? Então a gente teve aí a aprovação final da incorporação aí da fusão entre as duas empresas, né? Então a gente está falando aí de um grande gigante do mercado de saúde, né? Quando a gente junta as receitas das duas empresas, a gente está falando de um faturamento de quase 40 bilhões de reais, né? Então a gente já começa a ver aí esses resultados entrando na conta, né? Foi o primeiro trimestre que a gente viu aí os resultados da Sul América na conta da Redditor, e o que a gente viu também foi os resultados da Redditor em expansão, né? Uma empresa que também apresenta bastante visibilidade e crescimento para os seus acionistas, né? Uma empresa que também focou muito as suas atenções pós-IPO em crescimento inorgânico, né? Ela fez várias aquisições de hospitais ao longo dos trimestres posteriores ali ao IPO, se não me engano foram 17 hospitais adquiridos, né? Que foram somando ali um número muito considerável de leitos ali às operações da empresa, e agora ela está destinando mais o seu foco, né, a sua atenção para o crescimento orgânico, né, com a ampliação dos hospitais que ela já possui e também a construção de novos hospitais. Então é uma empresa que também ali tem um potencial muito grande de longo prazo, mesmo que a gente olhe ali para o valor de mercado dela, a gente já veja, né, uma empresa de altíssima capitalização, ela tem ali, se não me engano, mais de 70 bilhões em valor de mercado, ela entrou na Bolsa de Valores valendo mais de 130 bilhões na B3, né? Mas ela tem um potencial ainda muito interessante, não só de crescimento das suas operações, como, consequentemente, de valorização das suas ações. Agora, a Apvida é uma empresa que ela vem ainda caminhando, engatinhando ali numa recuperação, né? Uma empresa que também passou por uma fusão muito importante, né, com a Notre Dame, e desde então os resultados ainda não apareceram na conta, né? A empresa vem apresentando aí bastante dificuldade de capturar sinergias dentro dessa fusão e, consequentemente, a gente vê os resultados ali bastante penalizados. Porém, esse resultado do primeiro trimestre foi o menos pior, pelo menos falando assim, do que os últimos trimestres, né? Então, se a gente for considerar aí desde da notícia que a gente teve ali no final de 2020, começo de 2021, da fusão entre as duas empresas, desde então foi o menos pior trimestre aí apresentado ali de resultados por parte da Apvida, e isso acabou animando o mercado, né? E também, se a gente for olhar para a cotação das ações, né, é realmente uma ação que foi muito amassada nesse período, né? Existiu um pessimismo muito grande aí por parte do mercado, não só dentro dela, mas no setor de uma forma geral, e acabou ali penalizando muito as ações. Então, qualquer respiro, qualquer notícia levemente positiva já traria ali essa certa movimentação de alta que a gente vem acompanhando hoje. Então, tá dentro das expectativas. Pois é, né? Temos o prejuízo de 341,6 milhões que a Apvida registrou, né? Um avanço de 25,4%, né? E hoje a ação de fato está disparando. Deixa eu ver se temos perguntas ou dúvidas para o nosso analista, para o nosso Vitor aqui, senão a gente continua analisando as ações do dia. Vitor, claro, outra ação que hoje está na boca dos investidores é Magazine Luiza, que está em uma derrocada após os resultados que foram divulgados na noite de ontem, né? Pior balanço desde 2011, né? Desde o IPO, e isso contribui para
para depreciar, né, para deprimir de fato o valor da ação da gigante varejista brasileira. Qual que é a visão de vocês aí na Norte? Você acha que a Magazine Luiza consegue dar volta por cima dessa série de resultados tão negativos, ou se de fato estamos entrando numa nova fase da empresa, que foi uma das mais valiosas, né? Chegou a ser uma das mais valiosas da Bolsa de Valores de São Paulo? É a queridinha dos investidores da Bolsa Brasileira, né, Carlos? Não tem como negar. É uma das empresas aí que talvez seja um dos maiores cases de sucesso da Bolsa Brasileira aí nos últimos anos, né? A gente vem acompanhando aí fortes altas desde a reestruturação que a empresa atravessou. Eu acho que perdemos o Vitor, o áudio do Vitor está sem áudio, acho que temos um probleminha, mas já voltamos então com o áudio do Vitor, que estavam falando de Magazine Luiza, que era uma das queridinhas, né, do investidor brasileiro. A ação passou basicamente de R$2, né, até menos do que isso, em 2016, 2017 para mais de R$30 por ação. Hoje está por volta de R$3,60. E nesse momento a ação da Magalu está perdendo 22,83%. Dia muito complicado para a ação da empresa, por causa da divulgação dos resultados na noite da última segunda-feira, que acabaram prejudicando o valor da ação. Deixa eu ver se temos de novo o Vitor aqui conosco para comentar. Ainda não, o Vitor caiu, mas estamos voltando então com ele. Enquanto isso, vamos passar para outra notícia de hoje, né? Falamos de Taurus, falamos de Magazine Luiza, estamos falando dos resultados das empresas que foram divulgados e que estão afetando o andamento das ações nesta terça-feira. Nesse momento, o Ibovespa acabou de fechar 5h07. Nesse momento, o Ibovespa fecha em queda forte para o Ibovespa, 0,77% aos 108.192 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Dólar futuro sobe quase 1%, 0,96% e fecha aos R$ 4,95. Retomando o raciocínio com o Vitor, mais 5 minutinhos com ele para falar de Magazine Luiza, né, Vitor? Você estava falando, uma das queridinhas do investidor brasileiro, que está se tornando um pesadelo, né, para quem a tem em sua carteira, que viu o patrimônio despencar, vale 1/10 do valor de 24 meses atrás, e hoje, desde ontem, vale 22% a menos do que valia ontem, né? O que está acontecendo com a Magalu? Boa, retomando o raciocínio, espero que vocês tenham me ouvido aí pelo menos a introdução. Bom, basicamente uma empresa que foi aí o maior case de sucesso da Bolsa de Valores nos últimos anos, né, depois da reestruturação que ela vem atravessando, né, mas é uma empresa que vem sendo muito impactada pelo cenário macro atual, né, uma empresa que sofre, o setor como um todo do varejo sofre muito, né, com elevação de juros, pressões inflacionárias, enfim, isso vem corroendo os resultados da companhia. É uma empresa que também, não só esse fator de juros impacta o consumo da população, mas também impacta na questão das despesas financeiras que a companhia tem, né? E quando a gente olha para as grandes varejistas, a gente vê dívidas elevadas, né? Então a gente vê uma elevação também das despesas financeiras, e isso vai corroendo o lucro dessas companhias, né? Então a Magazine Luiza é sim uma empresa de uma boa gestão, uma empresa que vem construindo um ecossistema muito diversificado, muito completo e muito resiliente dentro do setor nesses últimos anos, mas que acaba também sendo muito impactado ali, talvez o setor mais sensível ali ao cenário macro, então ela acaba sendo muito impactada por conta desse cenário de juros, né? Então bate tanto na ponta do consumo quanto na ponta ali dentro dos fundamentos, elevando as despesas financeiras e reduzindo o seu lucro, né? Então esse resultado que a gente viu do primeiro trimestre de 2023 foi basicamente reflexo disso, né? A gente ainda não vê uma melhora consistente ali desse cenário, a gente ainda vê pressão muito forte, tanto inflacionária quanto dos juros, que permanecem ali em patamares muito elevados, né? A gente está falando de uma Selic de 13,75%, que acaba assim impactando muito ali o ímpeto do consumo por parte da população. Então isso acaba batendo aí muito, né, nessas empresas, né? Empresas que possuem endividamentos mais elevados acabam tendo ali pressões maiores em seus lucros, né? Mas isso não é uma exclusividade da Magazine Luiza, né? Isso acontece com Via Varejo, aconteceu com Americanas, enfim, acontece com basicamente todas essas empresas, né? Então o investidor ele tem que sempre olhar para essas questões antes de investir, não é porque a ação
saiu de R$25 e negocia a R$2, R$3, R$4, que necessariamente é uma boa oportunidade. Que tá barata. Né? A gente tem que sempre olhar, exato, né? A gente nunca pode determinar que algo está barato ou caro porque a ação subiu ou a ação caiu, né? A gente sempre tem que fazer uma relação exatamente entre o preço, né, e os fundamentos, né, a visibilidade que essa empresa traz para os seus acionistas, né, seja em termos de valorização das ações, seja em termos de pagamento de dividendos também. Então, é sempre essa relação que tem que estar em jogo ali para os investidores. E eu trago também aqui uma dica, viu, Carlos, para os acionistas de Magalu, ou para aqueles que queriam comprar as ações da Magalu nesses patamares. Eu não recomendo a compra de Magalu, mas eu recomendo que dentro do varejo, se você quer entrar realmente dentro desse setor, escolha empresas mais resilientes, né? Empresas que estão situadas em setores mais resilientes. É isso que eu estou falando. Estou falando de setores de luxo, né? Como a gente tem ali a Vivara, que está num setor ali de joias, que acaba sendo muito mais resiliente. O mercado não bate tanto nas ações também em períodos de crise, né? Porque os resultados continuam aparecendo. A gente tem a própria Petz, né? Que a gente vê as ações caindo muito aí nos últimos tempos, mas é uma empresa que continua trazendo grande visibilidade de crescimento aí para os seus acionistas, né? Uma empresa que tem um potencial de expansão em todo o país muito grande, se aproveita também de uma mudança de comportamento da população, né? Com essa humanização cada vez mais acelerada dos pets, e empresas que a gente pode entrar no vestuário, no setor de vestuário também, como lojas Renner, como Arezzo, enfim, que trazem ali diferenciais competitivos em relação aos seus concorrentes, né? São empresas que focam tanto em crescimento orgânico, como também sempre atentas ali a possíveis aquisições para crescer cada vez mais e entregar valor para os seus acionistas. Claro, vamos ver então se de fato isso vai ser possível com uma situação econômica do Brasil ainda bastante complicada, com juros muito altos, que infelizmente, segundo as previsões que a gente está vendo, vão continuar ainda por um período considerável nesse patamar. Muito obrigado, Vitor Bueno, analista da Nord Research, por ter estado conosco aqui no closing desta terça-feira.